Sempre que nós passamos por uma perda, nós também passamos por um processo psicológico e emocional cuja finalidade é nos proteger psicologicamente e até fisicamente para evitar o adoecimento em consequência a essa perda. A esse processo psicológico e emocional nós damos o nome de luto. Para muitas pessoas, o luto é alguma coisa ligada somente à morte. Perdi uma pessoa querida, eu vou passar um processo de luto. Na realidade, o luto diz respeito a todas as formas de perda. Qualquer perda que você tem, você terá um luto. E o luto será sempre proporcional àquela perda que você teve. Ela será proporcional à intensidade do apego que você tinha, daquele sentido que você tinha de que aquilo era uma posse sua. Quanto mais você se sente dono, maior é o seu sofrimento, maior é o seu luto. Na nossa cultura, o luto é um problema pessoal. Cada um que se vire com o seu luto. Entretanto, apesar de que muitas pessoas esperem que a gente resolva o nosso luto sozinho, essa não é a realidade. O luto, como já dissemos, é um processo psicológico e emocional e, sendo assim, ele é passível, é possível que a gente possa cuidar dele para ajudar, fazer com que ele tenha uma melhor qualidade de processamento, deixando então menos sequelas, menos marcas e, o que é mais importante, durando muito menos do que a rotina do luto. A causa fundamental do nosso sofrimento diante de uma perda é, como eu disse, a ilusão de que nós somos donos. Nós achamos que nós somos dono das pessoas, nós falamos, esse aqui é o meu filho, esse aqui é o meu marido, essa aqui é a minha esposa, esta é a minha casa, e toda vez que eu me sinto ser dono de alguma coisa, eu estou ali me preparando para um sofrimento, porque todas as coisas são passageiras na nossa vida, né? E as perdas existindo a todo momento nós teremos esse sofrimento, quando não bem elaborado. Nós começamos a nossa própria vida de uma perda. Nós nascemos, nós viemos a esse mundo através de uma perda, a perda da vida intrauterina, da vida no ventre da nossa mãe. E o que aconteceu quando nós tivemos essa perda? Nós viemos para um mundo muito melhor, sem dúvida nenhuma. Entretanto, o nosso primeiro impacto foi de choro, como se fosse um lamento daquela perda que tivemos e da expectativa de alguma coisa que nós ainda não conhecemos. Simbolicamente, nós também tivemos uma perda, que é a perda da humanidade. Qual perda foi essa? É a perda bíblica do paraíso. Quando nós fomos expulsos do paraíso através do nosso primeiro ancestral, Adão e Eva, na metáfora bíblica, né, nós tivemos uma perda, perdemos um lugar de conforto para ganhar um lugar de trabalho, de sofrimento e de muita coisa desagradável. Apesar de termos muito mais coisas agradáveis, mas nós focalizamos muito mais as desagradáveis. Então nós podemos dizer que todas as perdas, elas vêm acompanhadas de sofrimento e, por que não, de dor. Há muitos séculos, exatamente lá pelo século V a.C., um príncipe chamado Siddhartha Gautama vivia enclausurado num palácio, com todo o conforto, com toda a alegria, só tinha coisas bonitas em redor dele. Quando ele saía para passear na cidade, um séquito de soldados ia para impedi-lo de ver as coisas negativas que estariam atrás daquelas ruas em que ele podia visitar. Um dia ele resolveu, desceu do carro e entrou numa ruela. Nessa ruela ele entra em contato com um idoso, com um doente, com um mendigo e com um morto sendo cremado. Ou seja, ele entrou em contato com as 4 grandes perdas da humanidade: a perda da juventude, a perda dos bens materiais, a perda da saúde e a perda da vida, que é a perda maior que nós sofremos. Esse príncipe, ele então ficou muito amargurado diante daquela mentira em que ele vivia, saiu pelo mundo fazendo penitência, fazendo jejuns, e ele um dia, debaixo de uma figueira, ele teve então uma iluminação.
Por isso ele ganhou o nome de Buda. Buda não é o nome do Siddhartha Gautama, mas sim a condição de iluminado. E Buda, nessa iluminação, o que ele descobriu? Ele descobriu que nesse mundo tudo era Maya. Maya é um nome que se dá para ilusão. Tudo era ilusão, tudo era mentira. Então ele saiu à procura de algum método, ele não quis fundar uma religião, o objetivo de Buda era criar um sistema psicológico que livrasse o homem do sofrimento causado pelas perdas. E causado pelas perdas, por quê? Porque as perdas estavam ligadas a uma mentira, a uma ilusão, a ilusão de posse, a ilusão de que era dono da juventude, a ilusão de que era dono de bens materiais, a ilusão que era dono da saúde e a ilusão de que era dono da vida. Então, esse foi o trabalho de Buda. Também os filósofos nos ensinam bastante a esse respeito. Dizia Sêneca, no princípio da era cristã, vê aqueles cuja fortuna faz acorrer as multidões, são sufocados pelos seus bens. A quantos a riqueza não são um peso. E completa, após terem galgado o cume das honras, sobrevém o triste pensamento, tanto esforço para ser apenas uma lápide em cima de uma sepultura. Já chegando na nossa época, Galbraith, em 1908, ele fez uma afirmação muito importante. Quanto maior a fortuna, tanto maior a sujeira. E isso, para os nossos dias, infelizmente, é uma verdade permanente. Cristo também nos ensinou através de uma parábola riquíssima, quando ele fala do fazendeiro que teve uma colheita muito grande e ele então, contemplando tudo aquilo, ele fala, descanse em paz, ó minha alma, porque agora eu vou construir novos celeiros e eu posso descansar para o resto da vida. E Cristo fala, louco, essa mesma noite sua vida lhe será retirada. Ou seja, de que adiantou toda aquela fortuna se ele não vai poder usufruir de nada e vai deixar, isso sim, uma grande fortuna para ser a briga dos herdeiros. E Cristo ainda ensina como é difícil entrar o rico no reino dos céus. Quando a gente escuta isso, muitas pessoas não gostam, se sentem incomodadas, mas ele não está dizendo da riqueza em si, mas da maneira como nós lidamos com os bens materiais. Se somos apegados, se fazemos tudo para acumular esses bens. E ele completa com uma das coisas mais bonitas, quando ele disse, olhai os lírios do campo, eles não tecem, no entanto, nem trabalham, no entanto, ninguém, nem Salomão, se vestiu com tanta beleza quanto as flores do campo. Claro que ele não está falando para ninguém trabalhar, ele quer chamar a atenção de que a vida tem a beleza em si. O trabalho é importante, mas viver com qualidade é muito mais. E nós chegamos no filósofo que eu gosto mais dele, é o Zé do Povo. O Zé do Povo nos ensina em toda a sua simplicidade, e ele diz o seguinte, caixão não tem gaveta. Se nós aprendermos que caixão não tem gaveta, nós vamos melhorar a qualidade de nossa vida, deixando de lado o acúmulo de bens que para nós nada vai servir depois da nossa passagem. Se nós sintetizarmos esses pensamentos, nós podemos dizer que eles estão resumidos no seguinte. Primeiro, toda fantasia de posse e de apego é ilusória e é nociva. Então, ilusória e nociva é a posse e o sentido do apego. Segundo, ou nós perdemos por injunções naturais ou perdemos pela morte. A morte não respeita poder nem riqueza. Ela leva qualquer pessoa de tudo que ele possui. Terceiro, de concordatas, falências, processos, nós ainda conseguimos nos safar, mas da morte ninguém escapa. E, finalmente, a morte, como a vida, não é problema para os que partem, é problema para os que ficam. Nós, que estamos aqui, é que temos problema com a morte. Então, para nós entendermos esse contexto, nós vamos partir de um princípio fundamental. É o que nós vivemos numa realidade chamada espaço e tempo. Uma realidade onde todas as coisas são sequenciais.
Aqui nada acontece num contínuo, acontece numa sequência. Eu, para chegar num determinado lugar, eu tenho que dar um passo, depois outro, depois outro. E o mais importante, depois que eu dei um passo, não adianta eu voltar o meu passo, porque eu nunca voltarei ao mesmo lugar que eu estava antes. Tudo aquilo passa e não há como voltar atrás. Heráclito, no século V a.C., ele dizia: ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Isso é uma realidade. Tudo nessa realidade de espaço e tempo em que nós vivemos é fugaz, nada é definitivo. Tudo é impermanente. E eu repito essa palavra porque eu a considero importantíssima para a gente compreender tudo aquilo que a gente está falando aqui nesse momento. Impermanente. Tudo nesta vida é impermanente. Nada permanece para sempre. Portanto, ninguém é dono de ninguém. Se ninguém é dono de ninguém, se ninguém é dono de nada, então as perdas são fruto dessa ilusão. E para que nós possamos conviver com as perdas, porque elas acontecem a todo momento, nós vamos refletir sobre 2 pontos. O primeiro, como nós podemos dissolver os nossos apegos de forma a atenuar as perdas que nós possamos ter durante a vida. E segundo, depois vamos falar um pouco como sobreviver às perdas. Para dissolver as perdas, para a gente dissolver os apegos, nós vamos ter que refletir no seguinte: o que significa apego? Apego é uma palavra que vem do latim, picare, que significa fazer aderir, prender, escravizar, tornar posse. O problema é que se você for ao dicionário, e você vai encontrar o seguinte, que apego tem outro significado simbólico, que é o significado de amor, de afeição, de querer bem. Entretanto, essa é uma definição falha, para não dizer completamente errada, porque o sofrimento da nossa perda vem exatamente enquanto nós achamos que apego é sinônimo de amor. Eu amo, então eu tenho de ser apegado. E isso não é real. Quem ama não é apegado. Nós vamos caminhar um pouco mais para entender isso. Bem, se eu não sou dono de nada, então o que eu devo ser? Porque é frustrante eu simplesmente me imaginar que estou aqui e as coisas estão ao redor de mim, as pessoas também, e eu não sou dono de nada. No entanto, eu tenho uma outra postura muito mais importante, é que eu sou o zelador de todas as coisas que são colocadas em minha vida. Sejam bens materiais, sejam cargos, sejam títulos, sejam pessoas. Eu devo ser zelador de tudo e de todos que recebemos. Isso, ser zelador, pode durar ou não por toda a vida. É interessante porque quando Vinícius de Moraes fez aquela música que o amor seja eterno enquanto dure, eu mesmo não gostei. Eu achei que amor era para sempre, né? Isso é um acomodamento numa determinada situação. Se o amor é para sempre, eu não preciso fazer nada. Ele é para sempre, ponto final. E o Vinícius chamou atenção, não, que ele seja eterno enquanto dure. Se eu conseguir, com meu zelo, fazer com que meu amor dure o tempo da minha vida, ele durou para sempre. Se eu, através do meu zelo, conseguir fazer com que as coisas, os cargos, as pessoas, os amigos permaneçam comigo pelo tempo da minha vida, eu vou dizer que tudo foi permanente, mas nada foi permanente. Ele foi permanente durante o tempo de vida que eu tive, ou seja, num espaço de tempo limitado. E a perda pela morte, que nos é a mais dolorosa, nós também podemos entendê-la e entender de uma maneira que nos permite sofrer menos e superar mais rapidamente esse sofrimento. Mas para isso é primeiro conhecer e compreender o que é a morte, né? Para algumas pessoas a morte é o fim de tudo. Para outras é o fim de uma etapa com novos retornos a essa mesma realidade.
E outros mais acreditam que é uma transformação com uma passagem para uma outra vida sem retorno. Então nós temos 3 hipóteses. Agora a pergunta fundamental, é possível provar cientificamente qualquer uma delas? Não. Infelizmente não há como provar. Nós provamos através da fé. Eu posso ter fé, porque quem não acredita em nada também tem fé, ele tem fé no nada. Então, eu posso, pela minha fé, dizer, não, morreu, acabou. Eu posso, pela minha fé, dizer, não, eu morro, mas depois vou voltar. E pela minha fé, posso dizer, eu morro e não volto mais. Como nós ficamos? Olha, eu diria que para ser prático, se a vida ela termina com a morte e depois não tem mais nada, eu acho que eu devo viver da melhor maneira possível, porque é a única oportunidade que eu tenho de fazer cumprir um papel melhor nessa realidade, deixando uma história para os meus descendentes. Se a morte é o fim de tudo, mas há retornos, nós temos algumas chances de voltar. Para que eu quero voltar? Que esse mundo é muito bom, mas por uma temporada. Eu não sei se seria bom ter uma segunda, terceira temporada, não. É igualzinho novela, essa série de televisão. Você vê que a primeira temporada sempre é ótima, a segunda já não é tão boa, a terceira quase sempre é péssima. Então, basta uma temporada. Então, se eu tenho retornos, deixa eu viver essa vida da melhor maneira possível, de tal forma que eu não tenha que retornar para completar alguma coisa que eu tenha deixado inacabado. Se eu, pela minha fé, acredito que a morte é uma transformação com uma passagem para uma outra vida, sem retorno, então que eu procure fazer tudo da melhor maneira possível agora, porque eu não terei outra oportunidade para fazer mais nada. Então, isso é fundamental. Outro ponto que nos ajuda a refletir sobre a morte é questionar o seguinte: quem morre na realidade? Você vai a um velório e diz assim, fulano morreu. O corpo dele está ali, né? Você vai assistir seu sepultamento, então fulano morreu. Será que ele morreu? Na realidade, o corpo humano, o ser humano, é composto de 3 partes do corpo físico, a nossa mente e o nosso espírito. O corpo e a mente não há como discutir, ninguém nega que os dois existem. O espírito, alguns acreditam ou não, mas a realidade, as tradições religiosas de toda a humanidade, desde os seus primórdios, nos levam a acreditar que existe essa terceira parte. Mas o importante é nós entendermos que as 3 partes constituem um indivíduo que é único, é indivisível. Ele não se separa, são 3 partes sempre, permanentemente, constituindo aquela pessoa. E para nós nos manifestarmos nessa realidade de espaço-tempo, onde todas as coisas são materiais, nós precisamos de ter um corpo físico, nós precisamos de ter uma matéria, e essa matéria é que nos permite comunicar, interagir nos permite marcar presença nessa realidade. Eu estou aqui sentado conversando com vocês, eu estou ocupando uma cadeira com o meu corpo físico. Vocês estão escutando a minha voz, porque a minha voz é uma vibração física que vai estimular o tímpano, e o tímpano nos seus ouvidos vai levar esse estímulo para o cérebro, e o seu cérebro então vai decodificar o que eu estou falando. Você me enxerga através da câmera com seus olhos, porque a minha imagem está impregnando a sua retina. Enfim, quando você está ao lado de uma pessoa, você sente o seu cheiro, você pode até dar uma lambida nela, sentir o sabor daquela pessoa. Então, esse é o nosso corpo físico, mas ele não é a minha realidade. A minha realidade é muito superior a esse corpo físico, o qual está num contínuo processo de viver e morrer. Quando nós nascemos, nós tínhamos um corpinho de bebê. Esse corpinho de bebê foi desenvolvendo como? Trocando as células vão morrendo e outras vão nascendo, de tal forma que eu hoje não tenho mais nada daquele meu corpo de quando eu tinha 1, 2, 3, 4 anos de idade. Curiosamente, eu tenho memória de todas as coisas dos 2, 3, 4 anos de idade.
Você pode dizer, não, eu não tenho. Tem. É só ser submetido a uma sessão de hipnose que a gente consegue resgatar muitas coisas da sua infância, para não dizer quase tudo. Então, se eu não tenho mais o corpo que eu tinha quando estava com 2, 3, 4, 5 anos, mas tenho a memória de tudo aquilo, isso mostra que quem está morrendo não sou eu. Eu continuo vivendo. Quem está morrendo é meu corpo. E esta é a realidade. Nós estamos num contínuo processo de viver e morrer. E o que seria a morte? A morte, como nós a entendemos, é o cessar dessa capacidade do meu corpo de continuar vivendo e morrendo. Quando cessa essa capacidade, pode ser por velhice, pode ser por doença, pode ser por um acidente, pode ser por um crime, então nós dizemos, fulano morreu. Não, ele não morreu. O corpo, a expressão biológica dele morreu. Ele continua vivendo. Onde, como, de que jeito, não sei. E também não estou preocupado em saber, não. Muitas pessoas querem saber, mas como é que é o outro lado? Como é que vai ser? Eu faço uma perguntinha muito simples. Você já resolveu todos os seus problemas dessa vida em que você está inserido agora, aqui e agora? Eu tenho certeza que a sua resposta é a mesma que a minha e de todas as pessoas. Não resolvi. Então, para que eu estou querendo me preocupar com como é, de que jeito que vai ser o outro lado? Então, o importante é eu viver este momento aqui e agora. Porque quando eu chegar do outro lado, eu vou ver se ele existe ou não, e existindo, como é que ele é. Mas agora isso não me interessa. Interessa é viver este momento onde eu, indivíduo, estou vivendo e depois vou deixar um corpo físico que já morreu várias vezes e terá uma morte definitiva num determinado momento. Por outro lado, há uma pergunta também importante. A morte tem sentido? Por que existe a morte, né? Muitas pessoas estão aí sonhando com a imortalidade, com a medicina ter um avanço muito grande, você conseguir viver 200, 300, 500 anos. Olha, não se iluda. Ninguém gostaria realmente de viver muito mais do que já se vive atualmente nesta realidade. Para quê? Tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Ah, mas tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para me visitar. Se você viver 1 milhão de anos, você não vai dar conta de ver nem uma fração do que é o universo. Então, não vai ser esse tempo que vai te permitir ter mais ganhos. Em compensação, você vai ter muito mais problemas para estar vivendo e resolvendo do que dentro de um prazo normal. A vida, segundo alguns estudos biológicos muito bem feitos, deve durar, se não tiver nenhum acidente, nenhuma doença, não tiver problema nenhum, em torno de 130 anos. E esse é um ótimo tempo para se viver. Mais do que isso, nessa realidade, é perda de tempo. A morte, então, tem sentido. E eu diria que o primeiro sentido da morte é o equilíbrio da natureza. Já passaram pelo nosso planetinha Terra, cerca de 80 bilhões de seres humanos. 80 bilhões de seres humanos. Vocês já imaginaram se esses 80 bilhões de seres humanos estivessem reproduzindo e ninguém morrendo? Hoje nós não estaríamos aqui conversando nessa tranquilidade, nós estaríamos todo mundo em pé, agarrado, preso um no outro, porque não haveria espaço para mais ninguém. Cerca de 50 milhões de pessoas morrem anualmente no planeta Terra. Isso é importante porque nós estamos dando lugar para outros que estão nascendo. O segundo sentido da morte, eu diria que é a valorização da vida. É nós aprendermos a ser desapegados. Se eu tomar consciência que a morte existe, se eu não tiver medo da morte, usá-la como o que ela é, uma excelente professora de vida, então eu vou descobrir que tudo aqui é impermanente e eu não tenho que ser apegado a nada. Isso não significa que eu não vou amar. Amar sim, mas desapegadamente, como a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso mais tarde. Então, a valorização da vida virá porque você vai entender que existe uma certa imediatidade
né? Em todas as coisas. Você quer fazer uma coisa, não seja um constante protelador das coisas, né? Depois eu faço, depois eu faço. Quanto mais depois eu faço você se permite, mais medo da morte você terá, com certeza. Porque o medo da morte, no fundo, é o medo da vida. Só tem medo de morrer aquele que não está vivendo. Então ele tem tanta dívida para com a vida que ele então não pode morrer. Tem pessoas que dizem, eu não posso morrer agora. Como você não pode morrer agora? Para morrer basta uma condição só, estar vivo. Se você está vivo, você está prontinho para morrer. Agora, se você acha que não está pronto para morrer, é porque você está cheio de dívidas para com a vida. Procure viver a vida e você vai ver que a vida assume uma outra alegria, uma outra felicidade a cada momento, a cada dia que você está vivenciando. Isso vai nos ensinar também uma outra coisa, que a gente só ganha quando perde. As perdas não são mal, as perdas são o caminho para o ganho. Você só se tornou uma criança quando você perdeu a sua condição de bebê, que já tinha perdido a vida intrauterina para ganhar uma vida nesse mundo muito mais amplo do que aquele espaço limitado do útero materno. Você morreu para a sua infância para ganhar a juventude, você morreu para a sua juventude, você perdeu a sua juventude para ganhar a vida adulta, você perdeu a sua vida de colegial para ganhar a vida de universitário, você perdeu a vida de universitário para ganhar a vida de um profissional. Enfim, a vida está cheia de perdas e ganhos, perdas e ganhos. O problema é que nós focalizamos muito as perdas e esquecemos de focalizar os ganhos. A morte nos ensina que nós devemos focalizar os ganhos, porque as perdas é uma passagem. E, enfim, a morte nos ensina a ser desapegado, porque o apego é simplesmente uma tolice. O terceiro sentido da vida é o da transformação. Se você observar uma lagarta horrorosa, aquele bichinho feio que muita gente acha até asqueroso, se ela não morrer, ela não se transforma na borboleta, um dos mais lindos insetos com as cores mais bonitas que existem. A semente, se você não enterrar a semente e ela não morrer no seio da terra, jamais ela vai dar uma árvore que dará flores, que dará frutos, que dará sombra e que dará muitas outras árvores, filhos dela. Então a morte também tem o sentido da transformação e isso é essencial. Muito bem, então a morte tem sentido, mas quando a morte vem, nós temos uma cultura e nós ocidentais, essa cultura ainda é muito mais forte. Então, com a morte de alguém, se perdemos alguém, vem o luto, que nós já falamos, que é o processo psicológico emocional para a superação desse sofrimento. Quando você está vivenciando o luto por uma perda, não é só pela morte, eu falei da morte porque ela é a maior das perdas, mas o luto ocorre em outras perdas, um fim de um casamento, um emprego que você perde, um automóvel que você acabou de comprar com muito sacrifício e de repente ele pega fogo. Então sempre você tem um processo que nós chamamos de luto. E diante desse processo, você pode ter duas decisões, ou querer ser uma vítima, aí você vai ser sempre o autocomiserativo, aquele sempre reclamando, a vida não presta, está tudo muito ruim, ou você vai decidir ser um sobrevivente. Muito bem, se você quer ser um sobrevivente, então existem meios para cuidar dessa sua vontade de sobreviver. Nós ajudamos as pessoas no nosso trabalho da biotanatologia, nós ajudamos as pessoas a superarem o luto de uma maneira mais adequada e mais rápida. A biotanatologia, uma explicação que cabe agora nesse momento, é uma palavra que vem da ciência original, que era a tanatologia. Tanatologia, Thanatos é o deus da mitologia grega que representa a morte, logos, estudo, tanatologia é o estudo da morte. Mas nós preferimos hoje falar em biotanatologia. Bio é vida, Thanatos morte, logos estudo. A biotanatologia é o lidar, é o estudar, é o trabalhar com a vida através daquilo que nós aprendemos com a morte. Então,
no luto, se a pessoa quer ser um sobrevivente, a biotanatologia tem recursos para ajudar essa pessoa a caminhar melhor e mais rapidamente na superação do luto. Para a pessoa ser um sobrevivente, nós temos algumas regrinhas práticas, que nós temos que trabalhá-las, mas podemos dá-las assim, não como fórmula de bolo, porque não existe fórmula de bolo nesse caso, mas como pistas para você caminhar. A primeira é o seguinte: expresse sempre as suas emoções. Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela que diz assim: emoção sem expressão vira depressão, e depressão mata. Se você guardar bem isso, emoção sem expressão vira depressão e depressão mata, você vai sempre se cuidar em não engolir sapos. Quando você tiver qualquer problema de tristeza, de sofrimento, expresse as suas emoções. Quer gritar, grite, quer chorar, chore. Nunca aceite aquelas frases tolas, tipo assim, seja forte, não chore não. Aceita a vontade de Deus. São 3 frases completamente inócuas e totalmente inverídicas. Você tem todo o direito de chorar, expressa a vontade, expressa a sua dor sim. E olha, isso não é vontade de Deus. O Deus, pelo menos o Deus que eu acredito, não é um Deus que quer ver ninguém sofrendo. O sofrimento é consequência do mau uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio e do fato de vivermos em comunidade. Então, não vamos pôr nas costas de Deus, pôr a culpa em Deus das coisas que acontecem. As coisas acontecem muitas vezes porque também são as leis da natureza. Então, chore sim, expresse as suas emoções, mas um detalhe importante, né? Emoção mal expressa vira confusão. Então expresse as suas emoções, mas também saiba como expressar as suas emoções. Se você está com raiva, você vai dizer para a pessoa com quem você está com que você está com raiva dela, mas você não vai pegar e sentar uma cadeira na cabeça dela. Seria uma forma também de expressar as suas emoções, mas seria uma forma inadequada que vai gerar confusão. Então é preciso saber também como expressar as emoções. A segunda regra é você trocar uma perguntinha que vem sempre quando acontece alguma coisa ruim com a gente. Por que isso aconteceu comigo? Essa pergunta é a mais tola das perguntas, porque ela não tem resposta. Por que eu trombei meu carro? Por que morreu minha mãe? Por que morreu meu filho? Não existe essa resposta de uma maneira objetiva. O que acontece é que muitas vezes essa pergunta nos leva a uma resposta que nos aponta um culpado. Então, meu filho morreu por causa de fulano, meu pai morreu por causa de ciclano, né? Ou eu trombei meu carro por causa disso, assim, assim. Enfim, nós estaremos encontrando um culpado. E o que nós vamos querer? Muitas vezes vingança. E a vingança não vai trazer nada de volta daquilo que nós perdemos. Então, ao invés de perguntar por quê, troca a pergunta por uma menorzinha. O quê? O que eu posso fazer já que aconteceu essa coisa? Uma vez que aconteceu um acidente, uma vez que eu perdi um parente amado, uma vez que eu perdi um emprego, o que eu posso fazer aprendendo com aquilo que aconteceu para melhorar a minha vida? Aí, ao invés de você encontrar um culpado, você vai encontrar um caminho para resolver melhor essa sua questão. E a terceira regrinha importante é eliminar também um questionamento que não é nada positivo. E se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito aquilo? Nós fazemos isso com muita frequência. Se eu tivesse levado meu pai para o hospital X e não para o hospital Y, ele não teria morrido. Quem te garante isso? Quem te garante que no hospital Y ele não teria sido teria muito mais complicações, teria morrido talvez até com mais sofrimento? Não sei. Então, perguntar isso depois do fato acontecido é absolutamente inútil. Então, deixe isso para lá. E a última coisinha que você vai fazer também nas perdas, para te ajudar muito, é aprender a perdoar. O perdão é a mágica maior para nos fazer superar o sofrimento da perda. Quem quer ser sobrevivente é essencial que decida perdoar. E é decisão, não é imposição. Você tem que tomar a decisão, eu vou perdoar.
Algumas pessoas dizem que é muito difícil perdoar. Ah, eu não consigo perdoar. Por que você não consegue perdoar? Porque nós temos uma ilusão de que nós podemos perdoar, como a gente aprendeu que Deus perdoa. Deus perdoa esquecendo tudo, apagando tudo. É como se fosse usando a linguagem moderna, né? Ele deletasse, ele formatasse o disco, acabou, não tem nenhuma lembrança daquilo. Mas nós não somos deuses, nós somos humanos. Então, enquanto humanos, nós temos que aprender enquanto seres humanos. E o que é perdoar como seres humanos? Primeira coisa que você vai fazer é entender o seguinte, que você não vai esquecer, não. Uma pessoa te fez um mal muito grande. Ah, eu vou perdoá-la, eu vou ter que esquecer? Não, você não vai esquecer. Você apenas não vai lembrar com raiva mais. Você não vai ficar com aquela pessoa dentro de você. Porque é uma coisa curiosa. Quem nós odiamos mora muito mais dentro de nós do que quem nós amamos. Uma pessoa que eu odeio, a todo momento eu o vejo na rua. Nossa, aquele cara parece tanto com aquele filho da mãe. Aquele camarada lá que está com aquela roupa, aquele camarada parece aquele desgraçado que fez, me passou para trás. Né? Você está sempre recordando aquela pessoa. Observa, algumas pessoas em uma roda estão contando casos e elas de repente começam a falar de uma pessoa que fez um mal qualquer a ela, como que ela se entusiasma, como é que ela grita, ela esbraveja. Aquilo ela está gastando adrenalina que está ali castigando o coração dela, fazendo um mal danado para ela. Quando você perdoa, você faz um bem enorme para você e não para o outro que você está perdoando. Você simplesmente tira aquela pessoa de dentro de você. Você não vai esquecer, para você também não abrir a sua guarda e fazer para aquela pessoa abrir um espaço para ela te passar para trás outra vez. Mas você não vai ficar lembrando daquilo, você vai simplesmente deixar aquilo sair de dentro de você. Com isso eu posso afirmar tranquilamente que perdão é bom para quem dá e não para quem recebe. Outro ponto que muitas pessoas têm, mas eu tenho que ir lá falar com aquele danado que eu perdoei do que ele me fez? Não tem nada, não, você não tem que ir lá atrás de ninguém. Perdão não foi feito para ser entregue. Ele é feito para estar com você. Se a pessoa vier buscar o perdão, ele está prontinho e você entrega. Mas se a pessoa não vier, ele para lá, você para cá e vivam muito bem. Lembrem-se da parábola do filho pródigo, que ela é muito pedagógica. O pai deu a fortuna, uma parte da fortuna dele para o filho, que foi, gastou, mas em nenhum momento o pai saiu da casa dele e foi atrás do filho tentar recuperá-lo, mesmo sabendo onde é que ele estava andando. Ele sabia onde é que ele estava. Ele esperou. O dia que o filho voltou, arrependido da bobagem que fez, e ele quis ajoelhar nos pés do pai, o pai nem deixou ele ajoelhar. Levantou e falou, não, porque o perdão não ia ser dado naquele momento, não. O perdão tinha sido dado no dia que o filho saiu de casa. Naquele momento, ele estava apenas concretizando a entrega do perdão. Então, isso é que é o perdoar humano. É você saber que você não vai esquecer, não. Mas você não precisa de lembrar com ódio, não precisa de lembrar com raiva, não precisa nem estar lembrando daquilo. Deixa guardadinho assim, se por acaso eu precisar de lembrar, eu lembro. Mas eu não vou ficar com aquilo dentro de mim. E você não tem que levar nada para ninguém. Você perdoa dentro de você e fica com isso, o perdão te aliviando, te tirando de um peso muito grande. Isso é muito comum quando acontecem acidentes, que eu trabalho muito com famílias que teve um filho atropelado ou até um filho assassinado e eles estão com ódio do causador de tudo aquilo, né? E meu trabalho é dizer, olha, aprenda a perdoar essas pessoas, porque elas não estão nem aí com o seu sofrimento, elas estão longe cuidando da vida delas e você está aqui remoendo uma carne já totalmente apodrecida. Então, perdoa. Você perdoa, você tira aquelas pessoas de dentro de você e você vai se permitir ser feliz novamente, viver feliz novamente, porque nós temos o direito e o dever de ser feliz nessa vida. O luto, ele precisa de ser vivido. Ele não termina num estalar de dedos, não é mágico. Mas
Por que ele precisa de ser vivido? Porque não existe dor interminável. Muitas pessoas falam assim, não, nunca mais essa dor vai sumir de mim. Vai sim, toda dor termina. Por que ela termina? Porque aqui tudo é impermanente. Se tudo é impermanente, a dor também é impermanente. Então nós temos que fazer um trabalho para esgotar o quantum, a quantidade de dor que está dentro de nós. Você vai fazer isso expressando suas emoções, você vai fazer isso perdoando, você vai fazer isso com uma série de exercícios que a gente pode trabalhar com eles e que ajuda essa dor se esgotar. Voltemos ao nosso filósofo predileto, Zé do Povo. O que ele diz? Ele diz assim, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Olha como é que ele já teve a consciência da impermanência das coisas. Tudo é impermanente. O bem é impermanente, o mal também é impermanente. Nada permanece para sempre. Por isso também que ele diz que o tempo é o melhor remédio. E o tempo realmente é. Dê tempo ao tempo e você vai conseguir superar tudo isso. Concluindo assim com alguns aspectos práticos, eu diria que o luto é alguma coisa que pode e deve ser trabalhado. O luto não é alguma coisa para você viver naturalmente, espontaneamente, porque existe também o luto que a gente chama do luto patológico. Muitas vezes pessoas estão já enlutadas e sofrendo há anos e anos. Você vai trabalhar com essa pessoa, você descobre que ela tem outras causas que estão preservando aquele luto. E isso precisa de ser trabalhado, e esse trabalho pode ser feito ou individualmente, como uma terapia mesmo, é uma terapia do luto que nós fazemos, né? Mas ele pode ser trabalhado também coletivamente. Nós temos um trabalho feito chamado Grupo de Suporte ao Luto, que é um fim de semana, que ajuda bastante as pessoas a vivenciarem o luto, a compartilhar experiências e conseguirem, então, superar a dor da perda. Mas é um trabalho eficiente, mas que o ideal é você poder fazer um pouco mais prolongado esse trabalho, porque você vai esgotar realmente todos aqueles nichos de sofrimento que ainda possam existir dentro de você. O trabalho do luto se baseia num fato, né, de que a morte é parte integrante da nossa vida, nós já vimos isso, mesmo aquelas chamadas fora de hora. Olha, aqui um detalhe, eu quero falar um pouquinho sobre esse aspecto que eu acho muito importante, porque muitas pessoas sofrem por causa disso, né? Existe hora para morrer? O filho de um amigo meu tinha 7 anos, morreu afogado, 5 anos, morreu atropelado, morreu cedo demais. Olha, esse é um conceito cultural. As pessoas morrem cedo demais dentro da nossa perspectiva cultural e dentro das nossas expectativas. Eu já escutei muitas vezes dizer, ele era filho de um grande engenheiro e com certeza ele ia ser um grande engenheiro também. Quem garante isso? Ele poderia ser um grande traficante de drogas. Ninguém pode garantir nada. Então nós não temos que fazer essa perspectiva para a pessoa. A vida, ela tem uma duração que eu não sei dizer qual o tempo dela. Não importa qual tempo, não importa se você vive 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 100 anos. O importante é você viver cada dia como se ele fosse um único. Porque você vivendo esse dia na plenitude dele, você não tem débito nenhum para com o passado. Se uma criança viveu 5 anos, ela viveu os seus 5 anos, a criança é muito mais solta, muito mais livre, ela tem muito mais autenticidade, ela viveu os seus 5 anos da maneira mais completa que era para ela viver. O resto somos nós que colocamos expectativas em cima daquela pessoa. Isso não existe, né? Então, precisa entender, a morte não tem hora marcada para chegar para esse ou para aquela pessoa. Ela vem no momento, como eu disse, a morte só acontece com quem está vivo. Se eu estou vivo com 1 ano de idade, eu estou em condição de morrer. Se eu estou vivo com 80 anos de idade, eu estou pronto para morrer. Eu tenho que estar pronto emocionalmente. E isso só mesmo o trabalho que eu vou fazendo comigo mesmo é que vai me permitir ter essa consciência. A morte é, como já vimos, a maior das nossas perdas, portanto, o luto
pela morte é sempre o processo psicológico emocional mais intenso. Então nós temos que trabalhá-lo de uma maneira bem adequada para evitar que o luto, que pode ser o natural, que a maioria das pessoas tem, se transforme no que nós chamamos do luto patológico. Outro aspecto importante que nós vamos repetir só para que fique bem guardado é que toda dor tem uma quantidade que precisa de ser esgotado. Se você esgota o quantum da sua dor, o seu luto termina. Recordar também que você pode optar no luto por ser uma vítima ou ser um sobrevivente. Se você opta por ser uma vítima, se cuide, porque ninguém vai te aguentar. A vítima, de um modo geral, ela com o tempo ela vai se tornando autocomiserativa. O autocomiserativo, ele tem um ganho secundário. As pessoas procuram dar assistência, vem, fulano, abraça, e não chora não, e etc, etc. Vai tudo muito bem, mas ninguém aguenta um autocomiserativo por muito tempo. Então aquela pessoa de repente vai se ver abandonada e aí o seu sofrimento vai ser muito maior, porque além da dor que ela não trabalhou, ela também agora tem que conviver sozinha com essa dor. Então é mais inteligente procurar ser um sobrevivente. O luto, ele tem normalmente etapas. Muitas pessoas não sabem disso, mas o luto ele tem uma certa duração. O luto pela morte, o luto mais intenso, normal, ele dura em média 2 anos. 2 anos, sendo que primeiro tem o dia da morte, que é o momento em que a pessoa tem que associar uma dor intensa com um monte de trabalhos burocráticos, que é providenciar sepultamento, funerária, depois celebrações, e avisos, etc., que se segue a uma semana de muito acolhimento, porque as pessoas procuram, visitam, e vai até o dia da chamada missa de 7º dia, cujo nome correto não é missa de 7º dia, mas sim missa da ressurreição. A missa da ressurreição é uma celebração cristã católica, mas que se transformou numa celebração social. Então muitas pessoas que não têm nenhuma ligação com a igreja vêm a essa celebração, e muitas vezes são pessoas que não puderam ir ao sepultamento, fazem a sua presença naquele momento. Então é um momento assim meio de queda. A pessoa que estava num processo de resolução do luto, ela começa a ter uma queda, ela passa a ter um outro sofrimento intenso de tanta pressão de pessoas que são meio mórbidas. Chega, pergunta, mas como é que foi? Eu soube que seu filho foi atropelado, é verdade que a cabeça dele foi decepada, né? Quer dizer, são pessoas que chegam quase ao nível do sadismo, e isso faz com que a família sofra. Às pessoas que vão a essa celebração, a minha sugestão é que não fale nada, não. Seja simplesmente acolhedor. Chega perto da pessoa que está sofrendo a perda, dê um abraço. O silêncio é a melhor das maneiras para se acolher uma pessoa que está sofrendo. Nós temos 2 orelhas e uma boca. Nós deveríamos falar pelo menos metade do que a gente escuta. E na realidade nós fazemos o contrário. Falamos o tempo todo e não escutamos nada. Então, abrace. E se a pessoa chorar, deixe que ela chore no seu ombro. Ou então chore junto com ela. Mas jamais diga para ela não chore não, jamais diga para ela ser forte. Como eu posso pedir para uma mãe ser forte quando o filho dela morreu num acidente? Ela não tem que ser forte, ela tem que liberar aquela dor para esgotar o quantum da sua dor. Depois dessa primeira semana, vão acontecer os primeiros 30 dias. Esses primeiros 30 dias, quando nós temos um choque muito forte, pode ser físico ou emocional, o nosso corpo libera uma substância chamada endorfina, que ela nos deixa meio apatetado, ela parece com a morfina. Por isso o nome endorfina, né? Então ela te deixa meio anestesiado, por isso que algumas pessoas dizem, parece que eu não estava vivendo, parece que eu estava sonhando. É o efeito dessa substância que o nosso corpo libera para nos proteger de uma dor muito intensa, física ou emocional.
Mas depois ela vai desaparecendo, ela vai sendo reabsorvida. Então, os 30 primeiros dias são os mais sofridos, porque depois da missa, da ressurreição, as pessoas vão cuidar da sua vida, a vida continua para todo mundo, e quem está sozinho agora continua mais sozinho. Ele então sofre toda a dor da perda, da saudade, da necessidade física mesmo daquela pessoa. Mas esses 30 dias depois vão atenuando, e aí nós temos o período que vai desses 30 dias até o final do primeiro ano, que é um período que a pessoa às vezes vai melhorando, de repente vem o que nós chamamos de datas especiais. É um aniversário, é o Dia dos Pais, é Dia da Criança, é Natal, é Páscoa, aí a pessoa tem uma queda. Depois ela vai voltando de novo e no final de um ano ela passou por todas essas datas especiais, então ela vai agora no primeiro aniversário iniciar o processo de resolução do luto. O segundo ano, no luto normal, é o processo de resolução. Vai haver um dia qualquer desse segundo ano em que você vai abrir a janela e vai observar que o sol brilha lá fora e a sua vida continua e você vai voltar então para a vida. Isso não significa, e isso é muito importante, que trabalhar o luto é trabalhar o esquecimento da pessoa amada. Jamais. Nós não trabalhamos para que a pessoa esqueça a pessoa amada, mas que ela lembre sim, mas lembre com amor, mas sem sofrimento. Usando uma expressão que eu gosto muito dela, transformar uma saudade dolorosa numa saudade gostosa. Mesmo porque você terá a consciência de que as pessoas não morrem, portanto, aquela pessoa que se transformou, ela não morreu, ela continua viva numa realidade que nós não conhecemos. Quem morreu foi apenas a sua expressão corporal daquele momento, daquele momento em que ela estava vivendo e morreu. Não é o corpo dela de criança, não é o corpo dela de adolescente, é o corpo dela que ela estava naquele momento. Mas não foi ela, a pessoa, o indivíduo que morreu. Ela continua viva. E se você conseguir abrir os olhos do seu coração, você sempre vai ver essa pessoa. Não é ver, ouvir, falando como se fosse espíritos aparecendo. Não. É a presença real dessa pessoa na sua vida, porque ela está real. Eu vou usar uma figura agora, que vocês estão vendo na tela, que eu gostaria muito que vocês observassem. É uma pintura do século XIX, de um naufrágio de um barco, chamado Naufrágio do Medusa. Era um barco de imigrantes, e esse barco naufragou, a tripulação pegou o único escaler que tinha e foi embora, e os imigrantes tiveram que se tornar sobreviventes, juntando pedaços do navio e tentando fazer uma balsa. E nessa balsa, essa pintura de um pintor chamado Géricault, é muito bonita, que ela expressa o que nós devemos fazer durante os nossos sofrimentos, as nossas perdas, né? Então você pode ser como esse que aparece em primeiro lugar. Você observa que ele está praticamente morto. Esse é uma vítima. Ele simplesmente entregou os pontos e já morreu mesmo estando numa balsa. Se você observar esse segundo, ele está vivo ainda, mas ele já entregou também os pontos, já está, você olha bem a expressão, desiludida, acabada, ele não tem mais nada a fazer. Se você observar esse terceiro, olha como é que ele está chamando as pessoas, olha gente, vamos lutar, quem sabe nós temos alguma chance, vamos resistir. Esse é um sobrevivente, mas o sobrevivente maior é esse que vocês estão vendo. Se vocês observarem nessa pintura que é maravilhosa, não há terra à vista, não tem barco, não tem nada. Mas aquele homem está com um pano na mão e ele está dizendo, olha gente, nós temos chance, vamos lutar, vamos insistir. Esse sobreviveu. E a história mostra que os sobreviventes realmente foram sobreviventes, viveram. As vítimas realmente foram vítimas.
Eu concluía dizendo que a morte como a vida não são problemas para quem parte, são problemas para quem fica. E uma frase que eu gosto muito dela: a morte não existe, exceto para quem não acredita na vida. E vida não é este tempo fugaz da existência física. Vida é a nossa imortalidade na eternidade de Deus, que nos criou por amor. E por amor, é interessante a palavra amor, se você separar, a significa não. Mor, morte. Amor é não morte. Por amor se cria para a vida, nunca para a morte.